Eu convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias lá no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 17. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 17. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 17. Eu vou fazer a leitura de todo este capítulo, onde está inserido toda a mensagem desta noite. Primeiro livro dos reis, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 24, que nos diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija de azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu.
Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Amados irmãos, como é do conhecimento de alguns irmãos, a nossa mensagem desta noite tem como título o seguinte: Sobrevivendo à recessão. Sobrevivendo à recessão. Mas, primeiramente, o que é recessão? É necessário nós sabermos, primeiramente, o que é recessão. A recessão é um período em que ocorre um grande declínio na taxa de crescimento econômico de uma determinada região ou país, gerando uma contração na atividade econômica. Vou repetir: recessão é um período em que ocorre um grande declínio na taxa de crescimento econômico de uma determinada região ou país, gerando uma contração na atividade econômica. E podemos ver que os principais indicadores de que um país ou uma região está em recessão é o seguinte: queda da produção industrial, queda da produção agrícola, queda da produção comercial e também de serviços, aumento do desemprego, diminuição das taxas de lucro das empresas e crescimento do número de falências e concordatas, gerando desemprego crescente e queda na renda. Sobrevivendo à recessão. Mas também, amados irmãos, nós sabemos que Deus, o Deus de Israel, o Deus das Escrituras, Ele é quem controla tudo, inclusive a economia mundial. A Bíblia relata vários períodos de recessão, principalmente naqueles em que o povo de Deus estava envolvido. E podemos ver aqui, amados irmãos, Elias viveu durante o reinado de Acabe e Jezabel, os quais introduziram em Israel
a adoração a Baal. E Elias, como todos os habitantes de Israel, eles tiveram também que enfrentar a recessão. Por isso, amados irmãos, com base aqui neste capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, nós veremos algumas verdades sobre esse tema: sobrevivendo à recessão. E a minha mensagem vai ser breve e objetiva. Primeiramente, eu quero mostrar por que Deus permite a recessão. Primeiramente, por que Deus permite a recessão? E como sobreviver em meio à recessão dos nossos dias. Mas primeiramente, nós veremos por que Deus permite a recessão. Em primeiro lugar, Deus permite a recessão para desmascarar os falsos deuses. Deus permite a recessão para desmascarar os falsos deuses. Amados irmãos, olhando aqui para o contexto do profeta Elias, nos tempos do rei Acabe em Israel, Baal era o deus da fertilidade, ou aquele que era visto como o responsável pelo controle da atmosfera, ou seja, o sol, a chuva e a tempestade. E Acabe introduziu a adoração a Baal em Israel por meio de poste ídolos. Se os irmãos voltarem aí no capítulo 16, o capítulo anterior, o versículo 29 ao 34, veja o que é que diz. Acabe, filho de On, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de On, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de On, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa que somemos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos. Morreu-lhe Abirão, seu primogênito, quando lhe pôs as portas. Morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então, amados irmãos, o contexto era esse. Segundo o contexto lá, Baal era o deus conhecido como o deus da fertilidade. Ele era responsável pelo sol, a chuva ou tempestade que pudesse assim ocorrer naqueles tempos. Porque Acabe levou o povo a adorar a Baal em Israel por meio de poste ídolo. E Deus, neste contexto, Deus levanta o profeta Elias, que orou para não chover em Israel. É o texto aí que nós lemos. O versículo 1 diz: Então Elias, o tesbita,
dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ou seja, o objetivo de Deus era desmascarar Baal e mostrar que só o Senhor de Israel é o único Deus que controla a atmosfera, o sol, as chuvas, as tempestades. É Ele que faz cessar a chuva, é Ele que manda chuva, é Ele que faz brotar maravilhas sobre a terra, germinar sementes e tantas coisas. Amados irmãos, e eu pergunto uma coisa interessante: será que Deus, nos nossos dias, a recessão que está acontecendo nos nossos dias, será que Deus não está permitindo para desmascarar o Deus do dinheiro, o Deus da fertilidade, que muitos adoram, chamado Baal? A recessão que acontece hoje é para desmascarar o Deus do dinheiro. Na atual sociedade, amados irmãos, em que vivemos, o dinheiro exerce a função de um Deus. Ele é adorado, ele é amado por muitos. Ele exerce senhorio sobre as pessoas, que são capazes de fazer tudo para consegui-los, até matar. O Deus do dinheiro, ou o próprio dinheiro, projeta as pessoas, dando-lhes um senso de segurança e poder, quando na verdade o dinheiro não pode lhes dar segurança nem um poder de todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si não é um mal, mas o amor extremado ao dinheiro é a raiz, diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. É a raiz, é dali que brota todos os males na humanidade. Lembre-se, o dinheiro em si, ele não é mal, mas o amor a ele, o apego demasiado a ele, e se nós fizermos do dinheiro um Deus, ele se tornará, na minha e na sua vida, a raiz de todos os males. E interessante que quando chega a recessão, tudo isso vai cair por terra. E nós estamos vivendo dias, amados irmãos, que a própria experiência mostra que a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Há coisas especiais que o dinheiro não é capaz de satisfazer ou resolver nenhum problema. O Deus do dinheiro rouba o lugar do verdadeiro Deus na vida dos seres humanos. E só com a recessão é que o dinheiro, esse Deus, ele é desmascarado. Lembrando um pouco aqui, amados irmãos, a história do povo de Deus, tal como as 10 pragas que Deus enviou ao Egito no tempo de Moisés, para desmascarar os egípcios, Deus envia hoje uma recessão econômica sobre o mundo, para que o homem veja que nem tudo o dinheiro pode resolver. Muitos têm colocado a sua esperança
o dinheiro, em vários momentos, principalmente no que nós estamos vivendo, não pode nos trazer segurança nem poder para continuarmos vivendo em as nossas vidas nos dias atuais. Só Deus é que pode trazer de volta e fazer com que saiamos desta recessão. Este é o primeiro motivo pelo qual Deus permite a recessão, não só nos nossos dias, mas como todo o decorrer de toda a história, desde os tempos bíblicos até um dia a consumação dos séculos, para desmascarar o falso Deus chamado dinheiro, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Mas em segundo lugar, porque Deus permite a recessão. Deus permite a recessão em segundo lugar, para produzir arrependimento e conversão na vida do seu povo e de outras pessoas. Aprove a Deus chamá-las para o arrependimento. Em tempos de recessão, muitas pessoas perdem os seus bens e irão passar por dificuldades financeiras. E o prejuízo material sensibiliza as pessoas para as coisas espirituais. Muitos se voltarão para Deus em tempos de crise. E Deus sabe muito bem disso. Ele disse um texto bastante conhecido e pouco praticado e pouco crido pelo povo de Deus. É um texto que se encontra lá em 2º livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Deus já havia falado a Salomão: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Observe neste versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, que é Deus, Ele é quem cerra os céus, é Ele quem manda o devorador para consumir a terra. Ele envia peste sobre o seu povo. Mas também esse maravilhoso Deus, neste mesmo contexto, Ele promete, no versículo 14 do próprio capítulo 7, de 2º livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e o versículo 15, Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus ouvidos, ou melhor, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, amados irmãos, estes são os dois motivos pelos quais Deus permite a recessão. Primeiro, para desmascarar os falsos deuses, principalmente o deus da riqueza chamado Baal, o deus da fertilidade. E segundo, Deus permite a recessão para produzir arrependimento e conversão no seu povo e também nos demais povos que não conhecem ainda o Senhor. Recessão é tempo, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, todos que estão me assistindo. É tempo de conversão, é tempo de se arrepender perante o Senhor. Confessarmos os nossos pecados, como diz aqui: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar,
não adianta só isso, e se converter dos seus maus caminhos. Isso é arrependimento, isto é, conversão ao Senhor. Recessão é tempo de conversão, é tempo de arrependimento. Recessão é oportunidade de buscarmos a Deus em oração e recebermos o milagre vindo da parte de Deus, que só Ele é que pode reverter toda e qualquer situação. Nós só, amados irmãos, conhecemos, não é, as pessoas, se são fiéis a Deus ou não, no tempo da recessão. Se estão se vendo diante de Deus, se estão buscando a Deus com fidelidade, se estão se arrependendo dos seus pecados, se estão se convertendo cada vez mais dos seus erros. É tempo de clamarmos ao Senhor, é tempo de colocarmos a nossa boca no pó. Talvez ainda haja esperança, diz o profeta Jeremias. Então, fica aqui esta primeira parte da nossa mensagem de hoje. Porque Deus, Ele permite a recessão para desmascarar os falsos deuses, aqueles que estão confiantes nas suas riquezas, no seu poder. Deus traz recessão sobre toda a terra. Segundo, é para que nós venhamos nos arrepender, que a recessão possa produzir o verdadeiro arrependimento segundo Deus, que nos traz salvação. Possa produzir uma verdadeira conversão em nossos corações, em nossas famílias, e possamos adorar e vivermos para este maravilhoso Deus, sabendo que só existe um único Deus verdadeiro, pelo qual devemos servir e adorar todos os dias da nossa vida. Então fica aqui esta primeira parte da nossa mensagem. Mas em segundo lugar, como sobreviver em tempos de recessão? As experiências aqui do capítulo 17, as experiências de Elias e da viúva de Sarepta, nos ensinam lições importantes como sobreviver em tempos de crise ou recessão. Então veremos como sobreviver em tempos de crise ou recessão. Que atitudes devemos tomar em tempos de recessão? Em primeiro lugar, se encontra aí no versículo 3 ao versículo 6 do texto que nós lemos. Veja o que é que diz: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia na torrente. A primeira atitude que devemos ter em tempos de crise ou de recessão é vivermos na dependência da providência divina. A primeira atitude é vivermos na dependência da providência divina. Amados irmãos, em todos os tempos, seja em recessão ou não, Deus sustenta os seus filhos em todo e qualquer tempo, principalmente nos tempos de recessão. Aquele momento ali, Elias passou cerca de 1 ano em Querite,
sendo sustentado por uma fonte natural e uma fonte sobrenatural. A fonte natural quem era? A própria água que estava ali. E a fonte sobrenatural? Deus mandava os corvos lhe trazer pão e carne 2 vezes ao dia. Que maravilha, amados irmãos. É a fé dos cristãos que pode crer numa verdade como esta. Você já imaginou você passar 1 ano sendo sustentado por uma fonte ali que corria, as próprias águas, uma fonte natural, e Deus diz: fique lá. Você vai beber da água ali e você vai ser sustentado pelos corvos. Eu vou lhe mandar pão e carne, não é só pão não, viu? É pão e carne pela manhã e também à tarde você vai ser sustentado, Elias. Que Deus maravilhoso. Esse Deus, amados irmãos, mesmo em tempos de recessão, Deus sustenta todos os seus filhos, seja qual for a recessão que estejamos passando. Mas uma coisa interessante vai acontecer. Como podemos ver, uma crise em cima, vem outra crise. Veja o que é que diz o versículo 7. Mas passados os dias, a torrente de água lá secou, porque não chovia sobre a terra. Então, durante aquele período ali, a torrente secou. E agora, o que fazer? Aí vem a segunda atitude que devemos ter em tempos de recessão diante de Deus. Está aí no versículo 8, né? E o versículo 9 do próprio capítulo 17. Diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te agora, Elias, e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Elias já estava em cima de uma crise. Deus dava a ordem: fique lá, você vai ser alimentado pelos corvos, você vai beber a água, mas chega um momento que a água daquela torrente acabou, e Deus dá essa ordem a ele. O que é que podemos aprender com essa atitude aqui para os dias de recessão, no contexto em que estamos vivendo? Em tempos de recessão, em segundo lugar, devemos viver em obediência à orientação que Deus há de nos dar. Nós devemos viver sob a orientação de Deus para cada um de nós. Quando secou a torrente ali, veio a palavra do Senhor dizendo: agora, Elias, você se disponha, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Mas Elias não tinha nem chegado lá, mas Deus já tinha ordenado àquela mulher que ela iria dar comida a Elias. Então, amados irmãos, em tempos de recessão, devemos viver, em primeiro lugar, dependendo da providência de Deus. Segundo, viver em obediência à orientação dada por Deus para as nossas vidas. Amados irmãos, amadas irmãs, e todos aqueles que estão me ouvindo nesta noite, o Deus verdadeiro não desampara nem nunca desamparará os seus filhos, principalmente em momentos de crise. Elias obedeceu e foi para o lugar que Deus lhe mandou.
O sustento de Elias ali havia acabado, mas Deus já havia escolhido uma viúva para cuidar daquele profeta durante um período agora de 2 anos. A viúva morava em Sarepta, cidade que ficava cerca de 50 quilômetros ao norte de Querite. Você já pensou? Você recebeu uma ordem de Deus, você ir para Sarepta, uma cidade que ficava 50 quilômetros ao norte de onde Elias estava. Você caminhar 50 quilômetros. Mas Elias obedeceu a ordem do Senhor, mostrando-nos o que? Em tempos de recessão, nós devemos viver em obediência à orientação que Deus há de nos dar. Eu pergunto a você, em tempos de recessão em que estamos vivendo, você, eu, todos nós, estamos vivendo em obediência à orientação que Deus está nos dando? Elias obedeceu à ordem. Elias foi obedientemente à orientação que Deus tinha lhe dado. Poderia Elias ter questionado: mas Senhor, 50 quilômetros eu chegar lá? Vai, Elias, que eu já ordenei, lá tem uma viúva, eu ordenei a ela que ela vai lhe sustentar por mais 2 anos. Isso traz uma grande lição para as nossas vidas, amados irmãos. Deus pensa antecipadamente em como suprir as nossas necessidades em tempos de crise ou de recessão. Às vezes nós pensamos que Deus é semelhante a nós, mas Deus antecipadamente já havia pensado como suprir as nossas necessidades. A água acabou ali, estava sendo sustentado pelaquela torrente, pelos corvos, e chegou um ponto e disse: agora, Elias, é hora de sair daí, sai, vá para Sarepta, lá tem uma viúva, você vai caminhar 50 quilômetros, mas tenha certeza, quando chegar lá, ela vai lhe dar de comer. Que coisa maravilhosa, mostrando que Deus, Ele antecipadamente, Ele sabe como suprir as nossas necessidades. Em tempos de recessão ou de crises, devemos viver em obediência às orientações ou à orientação de Deus. Mas também tem uma terceira atitude, que se encontra aí no versículo 10 e o versículo 11 do texto, na sequência, que diz assim: então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Mas a mulher vai lhe responder de imediato. Versículo 12 e o versículo 13. Veja o que a mulher vai lhe responder. A viúva lhe respondeu: tão certo como vive o Senhor. Olha só, que essa mulher não adorava a Deus. A viúva lhe respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, Elias, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que
disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Que situação, né? Deus diz: Elias, vá para Sarepta. Você vai encontrar uma viúva lá, ela vai lhe comer. E quando chega, encontra verdadeiramente essa viúva. Pede água, ela vai buscar água. Quando chega, a mulher diz: olha, eu não tenho senão um bocado de farinha e um pouco de azeite. Eu vou cozer com esses cavacos que eu colhi aqui, olha. Vou fazer comida para mim e para meu filho. Nós vamos comer e depois vamos morrer. Como é que tu me pede comida? Mas Elias disse: você faça como eu estou lhe dizendo. Faça para mim, me dê primeiramente, e depois você vai comer e seu filho também vai comer. E o que é isso, amados irmãos? Em tempos de recessão ou crise, devemos continuar com fidelidade para com Deus, conforme Ele nos orienta. Deus orientou a Elias: vá lá, Elias. E Elias, com fidelidade, fez conforme o Senhor lhe ordenou. Ou seja, o profeta Elias foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Ao encontrar-se com a viúva, ele pediu água e comida. Mas a mulher retrucou em apenas fazer comida para ela, para o filho e depois morrer. Mas, meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos, a verdade é que Deus queria abençoar a viúva e seu filho naquele tempo de recessão. Deus, por meio do profeta, pediu-lhe que ela desse primeiro ao profeta, a Elias, porque Elias era a boca de Deus ali para com aquela mulher. Em outras palavras, olha, quem te pede primeiramente que me dê pão é o Senhor, meu Deus, é Ele que está falando com você. Você faça o bolo e me dê primeiramente, eu sou a boca dele e ele fala por meu intermédio para você. Em outras palavras, o primeiro bolo que aquela mulher deveria fazer era para consagrar primeiramente a Deus. O primeiro bolo era para ser dado ao profeta, que era a boca de Deus naquele momento. Era um teste de fidelidade, tanto para Elias como para aquela mulher. E aí vem um grande questionamento para as nossas vidas. Tempo de crise é hora de fidelidade total ao Senhor. Eu pergunto, a começar em mim, temos exercido fidelidade em meio à recessão que estamos vivendo? Temos continuado fiéis a Deus, mesmo em meio à recessão? Como foi Elias e como foi aquela mulher? Por isso, em tempos de recessão, amados irmãos, esta é a terceira atitude que devemos ter em nossas vidas: viver em total fidelidade a Deus. É nos tempos de recessão que Deus há de saber quem verdadeiramente continua em fidelidade a Ele. Mas também o texto nos mostra outra atitude que devemos ter em tempos de recessão ou em tempos de crise. Nós já vimos 3, esse é o 4. Se encontra aí no versículo 14, do mesmo texto aqui, de 1º livro dos Reis, capítulo 17, que diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel:
a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia, preste atenção, amados irmãos, em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha a promessa de Deus para aquela mulher. A farinha da tua panela não vai se acabar, o azeite da tua botija não vai faltar, até o dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. A promessa de Deus fez para aquela mulher que a farinha e o azeite não iria acabar até o dia que Deus mandasse chuva novamente sobre a terra. Isso foram 2 anos. E qual é a outra atitude que devemos ter? A quarta. Devemos, em tempos de recessão, viver confiando nas promessas de Deus para as nossas vidas. Primeiro nós vimos na providência de Deus, nas orientações de Deus, mantendo fidelidade com Deus. E em quarto, nós devemos viver confiando nas promessas de Deus. Em tempos de recessão, precisamos nos apropriar das promessas de Deus. E aqui neste versículo, amados irmãos, nós podemos tirar pelo menos 3 lições para as nossas vidas. Quem fez as promessas? Ou quem fez a promessa àquela mulher? O conteúdo da promessa e a duração da promessa. Quem foi que fez a promessa à mulher? Foi o Deus de Israel. Qual foi o conteúdo da promessa? A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará. E a duração da promessa? Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Que promessa maravilhosa para nós, amados. Nós devemos continuar confiando nas promessas de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes, amados irmãos, nós como cristãos, nós dizemos que confiamos, nós confiamos desconfiando. Será que Deus vai me dar mesmo? Será que Ele vai providenciar tudo para a minha vida? Para a minha vida? Mas aqui o texto nos mostra como Ele fez a promessa. Aquela viúva é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo e todos aqueles que se chegam para o verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel. E olha que coisa maravilhosa, a viúva creu na promessa de Deus e obedeceu ao Senhor. Olha o que diz o versículo 15 e o versículo 16. Foi ela, olha só, e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Precisamos, amados irmãos, nos apropriar da palavra de Deus para as nossas vidas. A promessa de Jesus Cristo foi a mesma: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o Deus de Israel que nos faz essa promessa. Nunca vai faltar farinha na nossa panela, azeite na nossa botija. Deus sempre vai suprir as nossas necessidades. Até quando? Até um dia, ou Ele nos chamando para a eternidade, e até o dia quando Jesus Cristo retornar para buscar a sua igreja. Esta é a promessa de Deus para a sua igreja, para todos aqueles que se voltam para o Deus de Israel. Precisamos nos apropriar da palavra de Deus. Então, em tempos de crise, nós devemos crer na providência de Deus, obedecermos às orientações de Deus que Ele nos dá na sua palavra. Devemos viver em fidelidade a Deus e continuarmos confiando nas promessas do Senhor. Até aí estava tudo bem, mas em cima de crise vem outra crise, mostrando-nos que o quê? Que
E a vida do cristão sempre será em meio a muitas tribulações. Veja o que é que diz o versículo 17. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou tanto que ele o quê? Morreu. E aí? Parecia que estava tudo bem, recebeu a promessa que nunca iria faltar a farinha nem o azeite, até que viesse chuva novamente sobre a terra. A mulher creu, fez tudo como o profeta Elias falou, mas acontece que o único filho daquela mulher, ele vem adoecer e chega a morrer. E qual deve ser a nossa atitude, se algo semelhante possa acontecer conosco? Devemos viver orando a Deus por grandes milagres em nosso meio. Fidelidade a Deus, obediência a Deus, confiança em Deus, não significa imunidade às tragédias da vida. Podemos viver debaixo da providência de Deus, podemos viver debaixo das orientações que Deus tem nos dado, podemos ser fiéis a Deus, podemos viver confiando nas promessas de Deus, mas nós não seremos imunes às tragédias que a vida possa nos trazer. O filho da viúva adoeceu e morreu. Ela obedeceu a tudo as palavras do profeta. E a reação da mãe, naquele momento, foi de angústia e culpa, como muitas vezes nós fazemos. Ela achou que a morte do seu filho era uma punição de Deus aos seus pecados passados. Muitas vezes, quando acontece algo na nossa família que nós não esperamos, nós não achamos que, onde foi que eu errei? Isso é Deus punindo a minha vida ou os meus pecados. Veja o que é que ela diz no versículo 18 ao profeta. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres, à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Você veio só a mim, profeta. Fez tudo isso até agora, tudo bem, mas você veio a mim para trazer à memória as minhas iniquidades, o quanto eu pequei, quanto eu errei, e agora matares o meu filho? Veja se não é isso, amados irmãos. Um momento daquela mãe, a reação dela foi de angústia e de culpa pelos seus pecados. Aí vem uma grande lição para as nossas vidas. Elias poderia aceitar aquela morte daquele menino como um fato natural da vida. Aí vem a fé dos verdadeiros filhos de Deus. A atitude de Elias foi ousada. Ele orou para que Deus ressuscitasse o menino. Veja o que é que diz aí no versículo 19 ao versículo 21. Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor. Preste atenção nas palavras de Elias, viu? O clamor de Elias qual foi? Ele vai dizer, e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho, Senhor? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus,
rogo-te que te faças a alma deste menino a tornar a entrar nele. E Deus respondeu positivamente ao pedido de Elias. O versículo 22 diz: o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar e reviveu. Então, amados irmãos, em tempos de crise ou recessão, devemos viver orando, clamando a Deus por grandes milagres em nosso meio. Este caso aqui é o primeiro caso de ressurreição registrado aqui na Bíblia. Ninguém mais nunca havia ressuscitado nenhum morto. Mas Elias, ele foi ousado. Ele orou ao Senhor, porque ele sabia que Deus tinha poder para fazer todas as coisas, muito mais daquilo que pensamos ou pedimos, como diz o apóstolo Paulo. Ou seja, aquela ressurreição aconteceu em um tempo de crise, porque um homem orou para que Deus fizesse o milagre. Olha, meu irmão, minha irmã, em meio à recessão ou às crises, nunca deixe de crer no milagre de Deus, ou nos milagres de Deus. Ali estava uma crise instaurada no contexto em que Elias estava vivendo. Mas Elias, ele foi ousado. O homem orou para que Deus fizesse o milagre, e o resultado deste milagre está no versículo 23 e o versículo 24. Veja o que é que diz. Elias tomou o menino. Eu posso imaginar aqui a cena, amados irmãos. E trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe e lhe disse: vê, agora, você não ficou angustiada, você não ficou cheio de culpa. Vê agora, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amados irmãos, podemos tirar 3 lições aqui para as nossas vidas. Primeiramente, a lição que Elias aprendeu, que serve para mim e para você também. Elias aprendeu que Deus se preocupa com os seus servos em tempos de recessão. Elias aprendeu isso. Segundo, aquele menino que foi ressuscitado aprendeu que só Deus é quem tira a vida e traz a vida de volta. E terceiro, a mulher, aquela viúva, fez a sua pública profissão de fé no Deus de Israel. Elias aprendeu, o menino aprendeu e a viúva também aprendeu, com a palavra vinda da parte de Deus. Elias aprendeu que Deus se preocupa com os seus servos em todo o tempo, seja em recessão ou em crise ou não. O menino aprendeu que só Deus é que tira a vida e que pode torná-la a trazer de volta. E a viúva fez a sua pública profissão de fé no Deus de Israel, quando ela disse: nisto agora, que tu és o homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade que eu preciso. Amados irmãos, em tempos de recessão, em tempos de crise, devemos viver orando a Deus por grandes milagres em nossas vidas e em nosso contexto pelo qual nós estamos vivendo. Eu pergunto a você, você que é cristão, você que
que é uma crente ou um crente em Jesus Cristo, você tem orado por famílias para que sejam despertados do sono que estão vivendo, daqueles que estão mortos espiritualmente, para que Deus possa lhes fazer o grande milagre na sua vida e eles possam ser despertados, que só Deus é que pode tirar eles desta situação pela qual nós estamos vivendo? Você tem orado a Deus? Será que estamos orando a Deus mesmo, amados irmãos? Nós como cristãos? Ou só oramos por nós mesmos? Quantas pessoas carentes de Deus aí, como aquela viúva, como aquele filho dela, estão carentes de Deus e precisamos orar por elas, proclamar, mesmo em meio à crise, as verdades de Deus. E levarmos uma palavra que, como ele diz aqui, nisto conheço que tu és um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que a palavra na tua boca é verdade mesmo. Eu não cria nesse Deus, mas esse Deus falou comigo, e agora eu creio. Ela fez a sua pública profissão de fé no Deus de Israel. Em tempos de crise, que os milagres de Deus serão realizados em nosso meio. Será que você não crê que Deus possa fazer milagres? Eu continuo crendo. Não vou apoiar a minha fé apenas em milagres, mas eu creio no Deus que pode fazer tudo e qualquer coisa debaixo do céu, para a glória dele. Mesmo em meio à recessão, mesmo em meio às crises, Deus pode reverter toda e qualquer situação. Aquilo que parece impossível para o homem, disse Jesus, é possível para Deus. Isso eu continuo crendo e eu vou continuar pregando, porque Deus é o Deus que opera maravilhas no meio do seu povo. Basta o povo lhe clamar e ele ouvirá, fazendo com que o seu povo continue crendo que ele é o Deus que opera maravilhas em nosso meio. Portanto, amados irmãos, em tempos de recessão ou de crise, devemos viver confiando nas providências de Deus. Segundo lugar, devemos estar sob as orientações que Deus nos dá na sua palavra. Devemos continuar em fidelidade a Deus. Devemos continuar confiando nas promessas de Deus. E quem faz essas promessas é o Deus de Israel, é o Deus que não pode falhar. E devemos viver orando para que grandes maravilhas, milagres possam acontecer em nosso meio. E concluo dizendo o seguinte: podemos contar com Deus em todos os períodos de nossa vida. O tempo e as circunstâncias mudam, mas Deus é invariável. Deus é o Pai das luzes. Nele não existe variação ou sombra de mudança, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 17. Ele sempre trabalha para aqueles que nele confiam. É o texto que diz lá em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E finalizo: esse é o Deus dos cristãos. Esse é o Deus que devemos continuar crendo, mesmo em meio a toda ou qualquer crise ou qualquer recessão. Ele continuará sendo Deus. Só Ele é que pode fazer maravilhas. Só Ele é que pode reverter toda e qualquer situação. É um milagre de Deus que tem que acontecer neste mundo para que as coisas voltem a ser como era antes. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, e que Deus continue cada vez mais derramando sua graça sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, e possamos continuar crendo em Deus em toda e qualquer circunstância.